Fala, molecada, beleza? Estão de boas? Estão sossegados? Vamos para mais uma aula hoje. Vamos hoje nos focar num novo conceito, um conceito muito interessante, muito importante de elétrica, que é resistência elétrica, ok? É uma parte aí que é fundamental, é um dos pés do tripé da elétrica. Nós já conhecemos dois, que é primeiramente potencial elétrico e, em segundo lugar, corrente elétrica. Falta o terceiro para formar o tripé, que é a resistência elétrica. Hoje nós vamos falar basicamente do que é resistência, tá ok? Então, basicamente, segundo a lei de Ohm, essas duas coisas são iguais. A segunda lei de Ohm, ela define o que é a resistência elétrica. Então, beleza. Para eu explicar para vocês resistência elétrica, eu vou usar um esqueminha aqui, tá? Eu vou usar sempre como esquema um condutor elétrico. Basicamente, em toda a parte de eletricidade é sempre condutores elétricos que é utilizado para explicar, beleza? Então, o condutor elétrico, ele é um cilindro, como eu já expliquei na aula de corrente elétrica. Um cilindrinho, tá? Então, o cilindro, vocês sabem, ele tem um comprimento, que eu vou representar pela letrinha L, e ele tem uma grossura, ele é uma parte circular. E ele tem uma área, tá? Uma área da seção circular dele, ou conhecida também como bitola, ok? Beleza, então está aqui representado o meu cilindrinho. Basicamente, o que vem a ser resistência elétrica? Está aqui, ó. A resistência elétrica é uma dificuldade que o material impõe sobre a corrente elétrica o fluxo de elétrons. Como assim, professor? Lembra que eu falei na aula de corrente elétrica? Os elétrons, aparece um campo elétrico dentro do condutor, os elétrons começam a pular de um átomo para o outro num fluxo ordenado. Só que tem materiais que os elétrons fluem mais facilmente do que em outros, que é a questão dos materiais que são condutores e os isolantes, né? Metais são bons condutores, metais são maus condutores, são isolantes entre aspas, tá? Então a resistência elétrica é esta dificuldade de passagem de elétrons, de fluxo de elétrons, ok? Então, como que eu vou entender essa dificuldade? Basicamente pela característica do material, que são três coisinhas: o comprimento, a área, né, da bitola e a sua resistividade elétrica. O que vem a ser resistividade? Está aqui, ó. Ela é uma característica de cada material, né? Cada material possui a sua resistividade referente à condutibilidade elétrica. Como assim, professor? Lembra que eu falei para vocês, metais, o último elétron sai muito facilmente da última camada, há metais não, eles não querem perder o último elétron da camada de valência? É isso daí. Metais, ele possui uma resistividade muito baixa, muito pequenininha. Então, consequentemente, a sua resistência elétrica é pequena. Há metais como borracha, plástico, madeira e outras coisinhas feitas aí de carbono, possui uma resistividade alta, portanto a sua resistência é alta. Mas, professor, como que nós vamos saber, como que nós vamos calcular? Tudo na física é calculado. Exatamente. Nós vamos calcular pela nossa formulinha da resistência. Essa é a que define resistência elétrica, tá? Essa é a segunda lei de Ohm. Resistência é igual a resistividade. Que letra é essa, professor? Que negócio estranho, parece um P meio estranho, assim, meio torto. É uma letrinha grega chamada Rho, tá? Nossa, por que colocaram isso? Não sei, gente, não fui eu que criei a fórmula. Rho, então esse Pzinho meio estranho aqui é uma letrinha grega chamada Rho. É a sua resistividade. Geralmente ela é medida em ohm e metro, só que às vezes ela pode ser medida em outras unidades, tá? Mas geralmente é essa. Vezes o seu comprimento, o comprimento do fio, né? O comprimento do seu condutor, medido em metros, dividido pela área, tá bom? A área, geralmente em metros quadrados, geralmente, mas às vezes pode aparecer em milímetros quadrados também. Essa daqui é a definição
da resistência elétrica. Como decora essa fórmula? Muito simples, pessoal. Resistência é rola. Rola, né? Aquele passarinho que voa bastante. Tem uns grandão, tem uns pequenininhos, né? Rola. Nunca mais você vai esquecer, hein? Pessoal, nós vamos fazer agora uma pequena simulação para vocês entenderem melhor como que funciona esta formulinha, tá? É uma simulação bem simples, bem rápida da Universidade do Colorado. Depois a gente volta aqui para fazer exercícios, beleza? Bem, meus queridos, essa é o simulador, né, que eu estava falando para vocês, da Universidade do Colorado, o PHET. Ele é gratuito. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E vamos lá, vamos começar. Então aqui está a nossa formulazinha aqui da rola, né, como eu já expliquei para vocês. R é resistência, o Rho resistividade, L comprimento e A área. Ok. O meu condutor está aqui representado por um cilindro, belezinha aqui, e da cor meio alaranjada, porque ele é um condutor de cobre. Ok. Eu vou começar agora, primeiramente, com o comprimento. Eu vou alterar o tamanho, o comprimento do meu fio. Vamos ver o que acontece quando eu aumento o seu comprimento. Então, o meu comprimento aumentou, né? Meu fio está maior. Aumentei o L. Olha o que aconteceu com a resistência. Aumentou. São grandezas diretamente proporcionais. Se eu diminuir, obviamente, a resistência vai diminuir também. Então, o meu fio é menor, resistência é menor. Então, o comprimento é bem fácil, bem simples. Agora, a área. Olha o que acontece quando eu aumento a área do meu condutor, a área da seção transversal, que é a grossura. Tá vendo? O meu condutor ficou mais grosso, bem mais grosso. Então, a minha resistência, o que aconteceu com ela? Ela diminuiu, ficou menor. Por quê? Porque o fio mais grosso, ele faz menos resistência, ele tem uma menor dificuldade para a passagem do fluxo de elétrons por ele, né? É como se fosse uma mangueira d'água, né? Uma mangueira mais grossa, ela consegue passar muito mais água, um fluxo de água muito maior do que uma mangueira fina, como se fosse uma mangueirinha de jardim, né? Se você comparar uma mangueira de jardim com uma mangueira de bombeiro, você não consegue utilizar uma mangueira de jardim no hidrante, porque tem um fluxo de água muito grande. Você tem que usar uma mangueira de bombeiro no hidrante, ok? O que acontece se eu diminuir a área, a grossura do meu condutor? Olha o que acontece com a resistência, aumenta bastante. Meu fio está fino agora, olha a resistência como aumentou. São grandezas inversamente proporcionais, ok? Legal, então vamos agora para a última grandeza, que é a resistividade. Vocês estão vendo esses pontinhos pretos, né, no meu condutor. Isso daqui são impurezas, tá? Todo condutor, ele não é puramente feito de cobre, né? Não é feito somente de átomos de cobre. Ele tem impurezas, como carbono, outros metais. E aí o que acontece? Vamos ver o que acontece. Quando eu aumento a resistividade do meu condutor, olha só o que aconteceu. Aumentou os pontinhos pretos, né? Que é as minhas impurezas. Aumentou a resistividade, a minha resistência aumenta. Ou seja, quanto mais há metal no meu condutor, maior é a sua resistência. Mais dificuldade a corrente elétrica, a passagem de corrente elétrica, ele exerce sobre no condutor. Agora, se eu diminuir a resistividade, olha o que acontece. Diminuiu pra caramba a quantidade de pontinhos pretos, né? Tá quase aí puro, quase cobre puro. Olha o que aconteceu com a resistividade. A resistência diminuiu. Então são grandezas diretamente proporcionais. Aqui é um filamento de cobre, né? Que é o mais utilizado nas residências para fazer as instalações elétricas. Mas o melhor condutor elétrico natural, né, encontrado na natureza, é o ouro. Ele é o que conduz melhor a eletricidade. Só que o ouro ele é caro, né, como todo mundo sabe. Então ele só é utilizado para
em chips e em processadores, né? Nas placas-mães, aí, nos microprocessadores, para evitar o superaquecimento. Então, essa daqui também é uma questão bem importante nos nossos condutores elétricos. Então, agora a gente vai voltar para a lousa e fazer mais exercícios. Bora lá, vamos fazer um exercício agora. 2 exercícios, um bem rápido, simples, e um outro um pouquinho mais difícil, tá? Para ter níveis diferentes aí de exercícios para vocês. Então, tá na tela. Um cabo feito de liga de cobre possui área de seção transversal correspondente a 10 milímetros quadrados. Sabendo que a resistividade da liga de cobre é de 2,1 vezes 10 a menos 2 ohm milímetro quadrado por metro, determine a resistência para 5 metros desse fio. Aí tem a letra A, B, C, D e E. Então, voltando aqui para mim, vamos pegar aí os dados que o problema te deu, tá? Então, primeiramente, ele fala que a área da seção transversal corresponde a 10 milímetros quadrados. Então, o A meu, 10 milímetros quadrados. Beleza. Sabendo que a resistividade da liga de cobre é de 2,1 vezes 10 a menos 2 ohm milímetro quadrado por metro. Isso é o meu Rho. Rho. Tem que puxar lá de dentro. Você... Rho. 2,1 vezes 10 elevado a menos 2 ohm milímetro quadrado sobre metro, tá? O ohm, é a unidade de medida de resistência elétrica. Esqueci de falar lá anteriormente, tá? Veio em homenagem a George Simon Ohm, tá? Leva essa letrinha grega, não se escreve um O, se escreve essa letrinha grega. Uns falam que é ômega, outros falam que é ômega, tá? Eu não sei muito bem, já tive professores que falavam dos outros dois. Eu acho o ômega mais bonito, tá? Mas toda vez que você vê o símbolo do God of War aí, o ômega é Ohm, resistência elétrica. Beleza. Determine a resistência, o R, para 5 metros desse fio. 5 metros é o meu L, é o comprimento, 5 metros. Então ele quer a resistência, o F. Então, resistência, o que é a resistência? Resistência é rola, Ó, é passarinho que voa, que voa, professor? Rola. Bora lá? Tem tudo. Esse daqui é fácil. Ele te deu o A, te deu o Rho e te deu o L. E ainda mais fácil porque, olha só que belezinha. A sua área está em milímetro quadrado e o seu Rho também está em milímetro quadrado. Isso é ótimo. O seu L está em metro. Então, e aqui também, o seu Rho está em metro aqui. Quer dizer que você não vai precisar fazer nenhuma conversão de unidade de medida. Agora, se tivesse isso daqui diferente de um desses daqui, aí você teria que fazer uma conversão de unidade de medida. Mas esse não. Então vamos lá. Só montar a nossa rola. R igual, quem que é o Rho? 2,1 vezes 10 a menos 2. Quem que é meu L? 5. E quem que é o meu A? 10. Anota que ninguém tira nas minhas provas. Beleza, show de bola. Basta fazer o quê? Fazer as contas. R é igual 2,1 vezes 5. Quanto que dá, gente? 10,5, Não vou precisar fazer isso daqui com vocês. Vezes 10 elevado a menos 2, dividido por 10. E agora? Agora você tenta aí fazer o que você quiser. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir 10,5 por 10. É só pegar a casinha da vírgula e jogar para cá. Então fica 1,05 vezes 10
a menos 2. Ou você pode fazer a divisão de potência de mesma base, dá na mesma, tá? O que? Ohms. Homens, né? Eu gosto de fazer essa comparaçãozinha aí. Ohms. Qual que é a letrinha aí? Letrinha C. Letra C. De certeza, né? Certeza que essa aula foi estranha. Normal, tá, gente? O pessoal acha estranho as aulas mesmo. Então, letrinha C. Vamos fazer mais um? Porque esse foi muito fácil, né, professor? Muito fácil. Então, bora fazer outro. Vou apagar a lousa, vou deixar o espacinho para vocês tirarem o print, tá? Beleza? Bora mais um. Agora um de universidade. Esse é um pouquinho mais difícil. Tem uns conceitozinhos a mais aí, principalmente de matemática, mas tá na tela. Universidade Estadual de Londrina, Paraná. Deseja-se construir uma resistência elétrica de 1 ohm. 1 ohm, a gente deu a resistência. Com um fio de constante de 1 milímetro de diâmetro. A resistividade do material é 4,8 vezes 10 a menos 7 ohm-metro. E π pode ser adotado como 3,1. O comprimento do fio utilizado deve ser em metros. Letra A, B, C, D e E. Voltando aqui para mim. Então, vamos pegar aí o que o exercício te deu, o problema te deu. Primeiramente, ele quer que a resistência seja de 1 ohm. Um homem. Resistência 1 ohm. Beleza, então ele te deu a resistência. E ele fala que o fio, um condutor, ele é cilíndrico, ele tem 1 milímetro de diâmetro. Então ele deu diâmetro para você. Diâmetro, que é 1 milímetro. Ele não te deu a área, ele te deu o diâmetro. Aí ele fala que a resistividade do material é o ρ 4,8 vezes 10 elevado a menos 7 ohm-metro. E π é 3,1, isso eu não vou colocar, tá? Beleza, vou deixar 3,1 normal. Então ele fala, o comprimento do fio, ele quer o quê? Ele quer o L. Aí, né, tem as coisas aí, já vai direto na fórmula da rola, né? Então, aí que tá. Você não pode ir direto na fórmula da rola porque você não tem a área. Ele não te deu a área. Ele te deu o diâmetro. Então, vocês sabem que um cilindro, a base dele é uma circunferência. Então, nós vamos ter que, primeiramente, achar a área desta circunferência. Ele te deu o diâmetro. O diâmetro é de uma borda até a outra, passando pelo centro, né? Pelo centro da circunferência. Mas você precisa do que para calcular a área de uma circunferência? Π raio ao quadrado. Essa é a área da circunferência. Aí, ó, aula de matemática. Π raio ao quadrado. Você precisa do raio, então você precisa de metade. Então, se o diâmetro é 1 milímetro, o seu raio é metade, né? 1 dividido por 2, 0,5 milímetros. Ok? Ok. Mas aí você vai socar direto aqui o 0,5 milímetros, né, na fórmula. E aí você vai errar. Por quê? Porque, olha aqui, ó, o seu ρ está em metro. Então você vai ter que transformar esse milímetro em metro para você fazer o cálculo da área e achar em metros quadrados. Senão você vai errar, tá? Então, como que você transforma isso daqui para metros? O milímetro, o mili, é 10 a menos 3, concorda comigo? 10 a menos 3. Então isso daqui é a mesma coisa que... Nossa, aqui ficou ruim, mas não tem problema. Então isso daqui é a mesma coisa que 0,5 vezes 10 a menos 3 metros. Agora sim, ó. Posso dar até uma melhorada para ficar mais fácil de fazer as contas, tá? Eu vou pegar essa vírgula e vou pular ela para cá. Então vai ficar 5 vezes 10
elevado a menos 4 metros. Toda vez que você anda para a direita com a vírgula, você subtrai a casa lá na potência. Então, esse daqui vai ser o meu raio, 5 vezes 10 a menos 4. Então, vamos vir aqui, vamos calcular a nossa área. Vamos fazer ela de outra cor para ficar melhor. Deixa eu delimitar aqui minha lousa. Ó, vai ficar meio zoado aqui o negócio. Vamos fazer a área agora. Área. Π, 3,1, como ele falou para você, vezes o raio ao quadrado. O raio, 5 vezes 10 a menos 4 ao quadrado. Ok? Primeira coisa que você faz, potência. 3,1 vezes 5 ao quadrado, 25. 10 elevado a menos 4 elevado a 2 ao quadrado. Você faz vezes aqui, né? Vezes 10 a menos 8. Menos 4 vezes 2, menos 8. Beleza. Agora você faz 3,1 vezes 25. Vou fazer aqui do lado, aqui, ó. 25, 3,1 vezes 5, 2, né? Vezes 1, mais 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6, 1, 7. 5, 2 com 5, 7 e 7. Uma vírgula, 77,5. Então, minha área é igual a 77,5 vezes 10 a menos 8 metros quadrados. Ô, professor, tem que fazer tudo isso daí? Tem, gente. Probleminha de física, unidade de medida é o que mais mata o povo no vestibular, tá? Tem que deixar tudo na mesma ordem de grandeza, na mesma unidade de medida, senão está errado. Agora a gente vai na rola. O que todos esperavam. Para finalizar. Então, resistência é rola. Ele te deu a resistência, ele te deu o ρ e agora você tem a área. Então, bora montar. A resistência é 1, graças a Deus, né? Um número fácil. A resistividade onde está? Aqui, 4,8 vezes 10 a menos 7, vezes o L, dividido qual que é a área? 77,5 vezes 10 a menos 8. Ó, que beleza? Beleza. Eu vou fazer um cambalacho aqui, pessoal. Vou fazer um cambalacho para quê? Para eu cortar essas potências. Veja só. Eu vou mexer no cara de baixo, tá? 4,8 vezes 10 a menos 7 vezes L dividido por... Eu vou pegar essa vírgula e vou jogar ela para cá. Consequentemente, eu vou somar 1 na potência. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer isso, ó. Opa, essa vírgula não existe. Vezes 10 a menos 7. Transformei as duas potências, deixei elas iguais. Por quê? Porque daí eu posso cortar. Diminui meu problema, tá? O nome disso é matemática. Então, regra do açougueiro agora aqui, ó. Mas, professor, posso fazer as coisas normais usando regra de potência? Pode. Dá na mesma. Todos os caminhos levam a Roma. Mas assim fica mais fácil de fazer as contas, tá? Cortei. Beleza. Vou pegar esse cara, vou passar multiplicando, né? Ele vem aqui multiplicando e depois o 4,8 dividindo. Vai ficar assim, ó. 7,75 dividido por 4,8 é igual a L. L é igual, agora é só fazer a divisão. Vou fazer a divisão aqui rapidamente, mais ou menos aí de cabeça, para vocês conseguirem dar uma... nossa, poderia ter sido 3. Vou fazer na calculadora aqui, senão vai demorar muito, tá? Dá um tempinho para mim aí.
Pronto, feita a continha. 7,75 dividido por 4,8 dá 1,6. Fazer essa conta na mão vai demorar muito. 1,6 o quê? Metros. E acabou. Na hora do vestibular você vai ter que fazer uma, como se diz aí, uma aproximação aí, né? 7,75 é mais ou menos 8, né? Mais ou menos 8. 4,8 é mais ou menos 5. 8 dividido por 5 dá aí aproximadamente 1,5, 1,6, que é o que chega mais próximo à letra C. Também, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu dar um espacinho aqui para você tirar o printão. Ó. Aí, beleza. Espero que vocês tenham gostado, tenham ajudado vocês. Se inscrevam no canal aí para mais vídeos, para mais aulinhas, mais dicas. E um beijo, um forte abraço no coração e fui!